Olá, bem-vindos a esta apresentação sobre o ano 2019 à luz da astrologia. O meu nome é João Medeiros e desejo-te um excelente ano novo e espero também que gostes desta perspectiva astrológica. Eu sou um astrólogo que já com 20 anos de estudo e gostava então de mostrar-te o que, na minha opinião, serão as tendências, tanto em termos mundiais quanto em termos nacionais portugueses, mas também individuais, embora o foco seja mais sociológico, deste novo ano. Baseado na astrologia ocidental, lembrando que a astrologia mundial, ou mundana, como se costuma chamar, é dos ramos mais interessantes, mas também mais complexos da astrologia e também não consensual entre muitos astrólogos. Contudo, eu espero que traga algo de novo, quer para a tua reflexão pessoal, quer para a tua reflexão sobre os andamentos ou o andamento do planeta e da sociedade. Quer sejas português ou fales em língua portuguesa. E para compreender melhor o que se vai passar, ou o que se pode passar em termos de tendências em 2019, é óbvio que nós temos que entender e reconhecer também o que se passou em 2018, uma vez que muitas dos acontecimentos de 2019 naturalmente poderão ser consequências ou desenvolvimentos de temas que já vêm de trás. E também porque é sempre importante fazer uma identificação das técnicas em termos astrológicos que melhor se adequaram ou melhor refletiram os eventos nos anos passados. Então eu gosto sempre de fazer esse enquadramento. E no plano mundial, em 2018, o que se passou de significativo foi a guerra comercial encetada por Trump, também as suas políticas ou atitudes mais impulsivas de retirada de certos organismos que causaram alguma instabilidade em termos políticos, também o impasse do Brexit, também já agora o encontro entre as duas Coreias, que foi um grande acontecimento do ano 2018, a prisão do jornalista saudita, a morte do jornalista saudita, que também trouxe alguma crispação aqui para algumas relações diplomáticas, a fome no Iémen, infelizmente, embora no mundo ocidental não se goste muito de falar nisso, ou não ocupe muitos ecrãs de jornais, tem sido, de facto, talvez o evento mais negativo do ponto de vista humano do ano 2018. No fim do ano, a manifestação dos coletes amarelos, também como um evento que acabou por ter alguma dimensão política considerável, a condenação de Lula da Silva e, obviamente, a eleição de Bolsonaro, um político de extrema-direita no Brasil. Nas finanças e na economia, foi um ano que teve recordes de algumas empresas como a Apple, que teve sempre, já agora, grande destaque em anos que eu chamo anos de Mercúrio, que vou falar mais à frente do porquê que o 2018, como apresentado já o ano passado, se confirmou como o ano de Mercúrio de Terra, mas, contudo, foi o pior ano em termos de Bolsa de Valores desde 2008, com tendência clara para continuar a agravar-se este clima no primeiro trimestre de 2019. Muita alteração de algumas moedas, o dólar tornou-se mais forte, mas a libra enfraqueceu bastante e também, embora de uma forma mais invisível, a utilização pelas pessoas de mais tecnologias financeiras, das chamadas empresas fintech, ou seja, tecnologias digitais associadas à banca e às finanças, como por exemplo o MBWay. Então, para além da guerra comercial, é óbvio que na economia e nas finanças tudo houve uma repercussão que eu admito, atendendo ao ingresso do Sol em Carneiro em 2018, já vou explicar porquê, que tem a tendência a intensificar-se em termos de clima de tensão em termos dos mercados financeiros e de desvalorização. Na ciência, grandes acontecimentos, o lançamento de uma sonda em direção ao Mercúrio, chegará a Mercúrio daqui a 7 anos pela China, várias missões norte-americanas bem-sucedidas, a NASA, e também o lançamento dos foguetões do SpaceX de Elon Musk e do respectivo carro, foguetões reutilizáveis. Finalização da construção da maior ponte do mundo entre a China e Macau, também é um acontecimento muito interessante, podemos associar a Mercúrio Terra, o primeiro comboio a hidrogénio
que nasceu na Alemanha. Alteração de DNA de bebés por um cientista chinês, um assunto também muito controverso, e o aparecimento de um objeto espacial que pela primeira vez a própria academia, os próprios cientistas da universidade consideram que a maior probabilidade é que tenha origem de inteligência extraterrestre. Então nunca antes houve uma tão clara alusão por parte da ciência a que não há outra explicação para a órbita que este objeto faz. Então é interessante, atendendo a que, no meu entender pelo menos, foi um ano de Mercúrio. E a chegada à face oculta da Lua, embora já no início do ano 2019, não nos podemos esquecer que o ano astrológico começa a 21 de março. Ok? Então a maioria da informação que nós falámos sobre 2019, nós estamos a referir-nos sobretudo a partir de 20 de março de 2019, mas com algumas influências já 2 a 3 meses antes. No ambiente, muitos avisos, sobretudo do painel do clima, em particular David Attenborough, vamos chamar-lhe um dinossauro, digamos assim, da ciência, a avisar claramente que o tempo está a acabar. Houve vários avisos das Nações Unidas neste sentido, incêndios na Califórnia que duraram semanas e alguns vulcões e terremotos, embora isso seja algo mais comum. Houve mais sinais de alarme para o progresso ou a falta dele em relação à questão climática. Na sociedade, destacou-se um evento do resgate das crianças tailandesas, que ocupou também a atenção mediática e comoveu muita gente e que, graças a Deus, teve um final feliz. O que é interessante, atendendo também à simbologia já agora do Mercúrio Terra. Mercúrio também tem a ver com os infantes, com os juvenis, e é interessante como pelo menos uma televisão portuguesa considera que o evento do ano, os espectadores consideraram que o evento do ano foi precisamente este resgate. É interessante porque tem tudo a ver também com a simbologia do Mercúrio de Terra. Incêndio no Museu do Rio de Janeiro, casamento do príncipe Harry, a morte de um cientista, Stephen Hawking, e também outros eventos como a mudança de Ronaldo para a Juventus e o escândalo e vitória de França no Mundial, e também crianças prodígio a desafiarem as teses de Einstein e de Newton. Quais é que terão sido os eventos mais importantes destes todos, para os quais 2018 irá ser lembrado? Certamente, a meu entender, a guerra comercial, começada por Trump, com consequências ainda imprevisíveis, mas já notórias, no decrescimento de empresas tecnológicas e das respectivas vendas de grandes gigantes tecnológicos, a eleição de Bolsonaro e os desenvolvimentos espaciais. Provavelmente serão os principais acontecimentos que ficarão mais claramente na história, uma vez que o impasse do Brexit no fundo foi uma continuação, o alarme climático foi uma continuação, a guerra no Iémen foi um agravamento, as Coreias mais Unidas ainda não se pode dizer que seja a altura para cantar de galo, digamos assim. E então, olhando para o ingresso, uma das formas dos astrólogos compreenderem as tendências do ano novo é olharem para a entrada do Sol em Áries, ou Carneiro, que corresponde mais ou menos a 20-21 de março, perceberem como é que esse ingresso estava posicionado nos diversos países, mas sobretudo atenderem aos aspectos ou aos ângulos do Sol. Ângulos esses que darão a tónica principal do ano para o mundo, não necessariamente para um país em particular. E aqui a notícia interessante é que havia um ângulo muito exato de quadratura de Marte ao Sol, que historicamente esteve sempre associado a alguns abanões financeiros ou guerras. Neste caso, a questão da guerra, propriamente dita, podia estar salvaguardada até pela posição de uma Lua exaltada em Touro, governante neste caso deste ascendente, e pelo trígono de o Sol a Júpiter, que também favorecia, apesar de tudo, algum progresso, mesmo num clima de tensão e de competição, neste caso empresarial ou comercial. Contudo, atendendo à magnitude do aspecto, ou seja, o facto de ele ser muito exato, é natural que isto fosse um início, um gatilho para processos muito mais desafiantes em termos dos mercados financeiros e da economia dos países. Exatamente. Se bem que os Estados Unidos seriam protegidos nos primeiros trimestres, e a mesma coisa não acontece neste último trimestre do ano astrológico, ou seja, no inverno de 2019,
uma vez que o regente ascendente está muito tenso em quadratura ao meio do céu e em quadratura a Marte, e temos também Saturno descendente na mesma, portanto é natural que para a Casa Branca este próximo trimestre seja bastante mais confuso e instável do que alguma vez foi para a administração Trump. Então muitos desenvolvimentos, penso eu, são de esperar. No plano nacional português, propriamente dito, o êxito de Mário Centeno, considerado o melhor Ministro das Finanças, o déficit zero, saída do procedimento por déficit excessivo, continuação de uma boa campanha ou uma boa visibilidade social e popular de Marcelo Rebelo de Sousa, vitória nos World Travel Awards outra vez, furacão Leslie, pela primeira vez um furacão de uma grande magnitude em Portugal, a organização bem sucedida da Eurovisão e do Web Summit, o escândalo Ronaldo, Porto campeão, a crise do Sporting e também o início de greves, sobretudo de enfermeiros e de professores. Então, houve assim alguma crispaçãozita social, embora não muito significativa. O que quer dizer que, para Portugal, o que é que ficará para a história no ano 2018? E ficará para a história, provavelmente, um ano globalmente positivo, com sucesso económico e turístico, e apesar do escândalo Ronaldo e do crise do Sporting, algum prestígio e, contudo, algumas greves. No plano individual, claro que aqui não podemos falar de todas as pessoas, mas eu questiono quem está a ouvir este webinário, esta gravação, este vídeo, o que é que terá sido importante para ti em 2018, atendendo a que tínhamos Júpiter em Escorpião, um signo de desafios e de confrontação, de masculinidade, que o ano astrológico em si era um ano também com muita energia de Mercúrio-Marte, ou seja, uma energia mais que nos pedia capacidade de decisão prática. Então pergunto o que é que mudou em ti, quais é que são os principais acontecimentos e conquistas ou mudanças na tua vida este ano de 2018 que passou. Em 2019 então, o que é que à partida serão tendências? Eu não vou falar aqui tanto em termos dos signos individualmente, mas mais coletivamente, embora dê algumas notas sobre isso. Então, na astrologia mundial, para analisar um ano em específico, nós temos várias soluções. Ou temos que ter vários contextos. O primeiro contexto é perceber qual é que é o ciclo Júpiter-Saturno, um ciclo de 20 anos que está incluído, ou que está, digamos assim, com pano de fundo desse ano. E o ciclo de Júpiter-Saturno, neste caso, começou no ano 2000 e terminará no final do ano 2020. Ou seja, basicamente, teremos um novo ciclo no início do ano 2021. O que quer dizer que ainda temos 2 anos, pelo menos, 2019, 2020, como finalização deste ciclo associado à Terra e à vivência e à fixação, no fundo, na matéria e no dinheiro e na produtividade material. Temos também o ingresso de Saturno, que entrou no novo signo em final de 2017 e que entrará no novo signo em 2020. Portanto, um ciclo também de 3 anos, cujo mapa, digamos assim, tem forte influência neste ano que vem e no ano também de 2018 que passou. Vemos também em que signos e que ângulos formam os planetas para além de Júpiter, ou seja, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. Vemos também o mapa da entrada do Júpiter no novo signo, porque ele também sinaliza experiências ou tendências do ano, e a entrada do Sol em Carneiro, que também sinaliza experiências ou tendências de um ano, como eu já falei há pouco. Para além disso, também é conveniente utilizar outra, digamos assim, ferramenta, que são os anos planetários, ou seja, que é uma teoria segundo a qual a cada 7 anos há uma certa repetição de temas associadas a determinado planeta. E por fim, temos que compreender também qual é que é a relação com os mapas dos países ou com as energias dos países, que é, digamos que, a parte mais complexa em termos de investigação, uma vez que nem sempre há consenso sobre quais é que são os mapas originais ou de fundação de certos países. E, portanto, prosseguindo, importa saber o quê? Qual é que é o elemento predominante dos 4 elementos no ano 2019, porque indica também temas que podem ser de maior atenção ou de maior transformação. E claramente o elemento dominante, devido ao trânsito de Saturno em Capricórnio, Urano em Touro, Plutão em Capricórnio, embora Júpiter esteja em Sagitário, é o elemento Terra, tal como 2018. O que implica que, tanto em termos individuais como em termos políticos mundiais,
os temas da matéria, da produção, da tecnologia, do dinheiro, da propriedade, do trabalho, do emprego, da saúde, serão temas que mais preponderantes, ou que terão tendência a ter mais atenção, ou mais foco. Então a proposta em termos pessoais é nós estamos mais enraizados, somos mais pragmáticos, melhor trabalhadores, mais organizados e também sabemos cuidar da terra. A curiosidade interessante de 2019 é que combina duas energias muito antagónicas. Essa energia é a energia de Saturno e Plutão em Capricórnio, que praticamente formam uma conjunção em abril-maio, desfazem a conjunção e depois essa conjunção é completada em pleno em 2020. É uma conjunção que tem historicamente mais associação com a direita, com a extrema-direita e com crises financeiras, ou pelo menos com contrações económicas significativas. Então, temos por um lado uma energia mais dura, mais ríspida, mais austera, quase ditatorial, de assumir o poder absoluto e de estratificação social e financeira, nesse aspecto mais desigualdade do que igualdade propriamente dito, e portanto uma energia muito conservadora, militar até. Mas depois temos o oposto também presente em 2019, que é Júpiter no seu signo de expoente máximo, Sagitário, em quadratura a Neptuno também no seu signo de maior afinidade, que é Peixes, e essa quadratura e essa ligação está historicamente associada a ciclos socialistas e a ciclos mais de esperança e de solidariedade. E portanto nós temos aqui duas energias complementares presentes e portanto é natural que haja polarização, ou seja, divisões mais acentuada entre pessoas com ideais de direita e pessoas com ideais de esquerda. Contudo, na mesma, é um ciclo, pela posição de Júpiter em Sagitário, que confere a hipótese de muita esperança, mesmo com energia austera, e sobretudo que as pessoas consigam integrar estas duas energias, ou seja, que ao mesmo tempo sejam solidárias e positivas e otimistas, mas também realistas, concretizadoras e organizadas. Ou seja, disciplinadas, mas com tolerância. Então é supostamente uma grande oportunidade, tanto em termos da vida pessoal de cada indivíduo, como em termos do mundo, do andamento do mundo e da política, uma vez que raramente estes dois planetas estão na sua força máxima, como acontece este ano. Então é um ano que pede o melhor de nós, pede o melhor das pessoas, pede o melhor dos políticos, pede o melhor das sociedades, pede o melhor dos povos, pede o melhor de toda a gente. E eu espero que consigamos todos atingir mesmo essa mesma proposta. E portanto a ideia é mesmo essa, é conseguir acreditar e ser uma pessoa divertida, otimista, aberta aos outros, viajada, culta, mas ao mesmo tempo com objetivos cumpridos, com organização, com realismo, com ambição. Então será que é possível individualmente nós integrarmos estas duas energias aparentemente contraditórias? E a resposta é sim, que é possível, e é no fundo o que se pede. Em termos de trânsitos, vamos ter novamente, como é costume, várias retrogradações de Mercúrio, neste caso em signos de água, todos, em março, em julho e novembro, a pedir no fundo uma reorganização mais interna, emocional. Sagitário, Júpiter e Saturno a ficarem retrógrados perto de Abril e diretos perto de Julho, então é normal que sejam alturas um pouco mais empatadas em termos de desenvolvimento de situações, portanto as fases entre Abril e Julho, ou pelo menos de maiores resistências, mas também oportunidades para resolver questões pendentes do passado. Vários eclipses, como sempre, neste caso em Capricórnio e Caranguejo, sobretudo, signos mais que pedem estrutura profissional e bem-estar familiar, portanto, como também energias fortes, para além de Saturno já estar em Capricórnio, o que é interessante porque a energia de Caranguejo ou da Lua é muito relevante em 2019. E portanto, como eu disse, uma das formas de perceber as tendências de 2019 é não esquecer um dos ciclos que está por base ainda deste ano, que começou no final de 2017, que é a entrada do Saturno no novo signo, neste caso Capricórnio. E a entrada de Saturno em Capricórnio teve historicamente ligação com erguer muros ou destruir muros.
também teve a ver com as mudanças institucionais, políticas e financeiras fortes, dependendo do planeta com o qual Saturno esteve associado. Por exemplo, quando Saturno esteve associado a Marte, foi o início da grande creche de 1929. Quando Saturno esteve associado ao Sol, noutras situações de outros séculos, houve grandes incêndios em grandes cidades. Quando Saturno esteve ligado à Lua, por exemplo, ao Neptuno, tivemos a queda do Muro de Berlim. E é curioso que os temas dominantes políticos são temas de muros, quer o muro de Donald Trump em relação ao México, como o muro do Brexit. Contudo, pelo facto de Saturno estar perto do Sol, ou seja, combusto, e perto de Vênus, é como se fosse construir, é como se este projeto de construir um muro estivesse queimado, ou pelo menos desafiado a ser diluído por uma energia mais de acordo e de amor entre os povos e de união entre os povos. O que quer dizer que, à partida, caso os ingleses prossigam nesta política ao Donald Trump, o normal é que isso tenha graves custos para os respectivos países. Graves custos para os respectivos países. E, portanto, daí que a tendência será mesmo para que se consiga chegar aqui a mais harmonia e acordo de fronteiras em vez de muros muito rígidos. Contudo, este trânsito de Saturno em Capricórnio também está associado, obviamente, ao tema do aquecimento global, da própria Terra a arder e dos consensos que é preciso chegar em termos mundiais para que não se chegue a um patamar completamente dramático que muitos cientistas já dizem que estamos a atingir. Outro ciclo importante é o ciclo de entrada de Júpiter em Sagitário, que, contudo, é um ingresso, apesar de Júpiter estar no seu signo mais forte, bastante instável. Porquê? Porque temos a Lua conjunta e em quadratura a Marte, que na prática quer dizer o quê? Quer dizer que neste ciclo anual que termina em novembro de 2019, ou em dezembro de 2019, a altura em que Júpiter entra em Capricórnio, é normal que a Lua em Escorpião, ou seja, o povo, a mulher, estejam mais reivindicativos e mais agressivos e mais zangados. Então o povo está zangado e vai querer manifestar-se mais naturalmente em termos políticos, e a mulher também, o que pode ser razão de alguma agitação social durante o ano 2019, como se está a ver já desde um acontecimento que começou a desenvolver-se pouco tempo depois deste ingresso, que já devem ter calculado qual é o movimento dos coletes amarelos, que é um exemplo incrível desta, digamos assim, energia, deste novo ingresso, que portanto indica que este tema de revolta social terá tendência a acentuar-se durante todo o ano 2019 com outros contornos. Não só pelo movimento dos coletes amarelos, mas outros movimentos onde as mulheres, por exemplo, e o povo queira assumir mais a sua vontade e descontentamento contra desigualdades ou contra o que não se está a fazer, por exemplo, em relação ao clima, ou pelo que se está a fazer em termos políticos. O que é que confirma esta tendência da Lua como planeta muito importante em 2019? Agora, vendo o ingresso do Sol, neste caso calculado para os Estados Unidos, mas muito parecido em termos de ângulos com o mapa calculado para outros países, portanto uma influência que fica mais forte a partir de março e durante o ano todo, temos como planeta a fazer ângulo mais exato ao Sol, a Lua em oposição aplicativa. E portanto, nós podemos dizer que, segundo o ingresso vernal, o ingresso do Sol em Carneiro, que é um ano da Lua, tal como o ano que passou, foi um ano com muita energia de Marte em termos da visão do ingresso. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer alguma incerteza, quer dizer alguma confusão, porque a Lua é muito de altos e baixos e de marés, quer dizer também a voz do povo e voz dos artistas e voz das mulheres e dos trabalhadores, porque é uma Lua em Virgem, com preocupação também com questões de trabalho, de saúde, de ecologia. Embora, pela configuração de Júpiter, haja também aqui uma esperança enorme, porque sempre que o Sol esteve ligado a Júpiter por quadratura, foram anos de muitas evoluções democráticas e muito progresso social e científico. Portanto, nesse respeito, é um ano bastante promissor e otimista e de muita esperança. O mesmo ingresso calculado para a China é mais favorável, porque temos Júpiter, o regente do ingresso, uma posição espantosa no meio do céu, e portanto eu não sei se é devido aos desenvolvimentos tecnológicos ou outros, mas o ingresso para a China tem muitíssimo bom aspecto, digamos assim, para não ser redundante.
mais do que para os Estados Unidos, em que é natural que Trump e a Casa Branca seja altamente desafiada pelo povo ou por políticos mais do quadrante feminino ou por artistas, mais do que nunca. Em relação à teoria da Estrela dos Magos, segundo a teoria da Estrela dos Magos, cada ano governa um ano zodíaco, cada estrela, cada planeta governa um ano zodiacal segundo a sequência anti-horária. O ciclo que nós vamos ver aqui é um ciclo adaptado num ciclo cabalístico que se chama Ciclo Solar Primário dos Profetas, segundo o qual os anos mundiais seguem esta sequência. Contudo, a cada 36 anos há um planeta a governar cada grupo de 36 anos. No entanto, o ciclo solar primário dos profetas original implica que haja uma alteração da ordem, ou pelo menos de um planeta que começa um novo ciclo a cada 36 anos. Fator que eu, por análise e estudo histórico, discordo. Então, a versão que vocês vão ver aqui não é a versão que surge para a maioria dos astrólogos que consideram que 2019 é um ano de Marte. Eu não considero que 2019 é um ano de Marte. Considero que tem influência de Marte no primeiro trimestre devido ao ingresso do Sol em Carneiro em março de 2018, cuja influência, digamos assim, tem curso durante mais ou menos 12 meses, mas enquanto ano do ciclo solar primário dos profetas, eu considero que não é ano de Marte, mas um ano da Lua. Se quiserem mais explicação técnica sobre isso, recomendo um artigo no meu site joaomedeiros.com a explicar mais detalhadamente as razões disto ser assim. Mas isto implica o quê? Implica que de 7 em 7 anos haja temas comuns na sociedade. E o que quer dizer que 2019 terá a partir de temas parecidos com 2012, 2005, 98, 91, 84, 77 e por aí afora. E é interessante sempre confrontarmos isto também para além de acontecimentos concretos, com acontecimentos culturais. Então, em anos de Marte, houve tendencialmente violência, terrorismo, explosões, guerras. Foram anos tendencialmente recessivos ou instáveis, com crises bolsistas ou financeiras. Por exemplo, houve essa notória tendência e nos últimos anos de 94, 2001, 2008, 2015, isso foi muito evidente. Nos anos do Sol, por exemplo, houve tendência para surgirem mais lideranças políticas carismáticas, ou seja, novos ciclos governativos, mais ênfase do desporto e celebração da pluralidade racial, ou seja, foram anos mais animados e de esperança. Os anos de Vênus foram tendencialmente bons em termos económicos, com fins de guerras e protestos por mais democracia, movimentos de estudantes, melhorias também diplomáticas, independência de países e mais relevância da sexualidade e da arte e das mulheres. Portanto, tudo muito típico em anos de Vênus, tal como foi o ano 2017, onde aconteceu o movimento Me Too, por exemplo. Intervenção dos jovens. Em anos de Mercúrio, tal como o ano 2018, temas de comércio, temas de tecnologia, temas de transportes, temas de redes sociais e informação, internet, temas de cuidado com o ambiente, regulamentação do ambiente, tecnologias aplicadas ao dia-a-dia, entre muitas outras coisas. No caso dos anos de 21 a 21 anos, os anos de Mercúrio são anos de terremotos muito mortíferos. Este ano houve mais frequência de terremotos de 2018, embora não tão maus em termos de número de fatalidades. Uma das provas / evidências de ter sido o ano de Mercúrio é simplesmente nós olharmos para as personalidades do ano que passou. Por exemplo, a personalidade do ano 2016 foi Donald Trump, que foi um ano do Sol em Fogo. A personalidade do ano 2017, para a revista Time, por exemplo, foi o movimento Me Too e as várias mulheres que o denunciaram. E foi um ano de Vênus em Fogo, sendo Fogo um elemento mais associado ao povo branco puro. O Mercúrio de Terra teve como personalidade do ano, para a revista Time, o jornalista saudita, sendo que os povos morenos, árabes e indianos são regidos por terra e jornalistas por Mercúrio. Mas não só isso, como os rapazes da Tailândia, como eu já referi anteriormente, é um evento que se pode associar a este resgate da terra de jovens, jovens infantes, como um evento de Mercúrio e Terra, e sobretudo também, e muito curioso,
como, em termos de cultura popular, um fenómeno que aconteceu este ano no cinema, que foi o regresso do Mercúrio, que é Freddie Mercury. Então é curioso como estas sincronias se manifestam, e que, como foi o ano em que mais se falou de Freddie Mercury depois da sua morte, e até se calhar falou mais do que quando ele era vivo. Então foi um acontecimento também muito, muito relevante, mais em termos culturais do que em termos políticos, mas que não deixa de ser curioso quando se faz o estudo de realmente quais é que foram os astros mais significativos a regular, ou cujo arquétipo mais facilmente representou o ano que passou. E temos então um ano da Lua, na minha perspectiva, e não de Marte, com o ciclo solar primário dos profetas adaptado, o que implica perceber o que é que aconteceu antes em anos da Lua. E o que aconteceu antes em anos da Lua foi, por exemplo, o surgimento de grandes artistas, ou seja, de artistas que se vieram a notar como dos maiores da sua área. Charles Chaplin, Elvis, Pelé, Star Wars já agora e Mickey. Portanto, foram anos em que houve mais efervescência de novos talentos em termos das artes ou do desporto. Para além disso, foram anos em que houve discursos democráticos famosos, como os de Gandhi ou de Luther King. Primeira mulher no espaço, o escândalo Lewinsky, e o que é curioso, uma vez que este é um ano fortemente lunar, portanto, em que as mulheres poderão ter muito mais voz do que nos outros anos, e como já se está a ver na Casa Branca a acontecer, e nos Estados Unidos, por exemplo. Angela Merkel foi eleita em ano da Lua, e Grace Kelly casou-se em ano da Lua. Portanto, os casamentos reais e a vida familiar também como temas muito da Lua. Infelizmente também foram anos em que houve mais destaque de grandes fomes e de guerras, em início ou fim de guerras em países africanos, e também grandes acontecimentos na China, a própria fundação da China, e também catástrofes climáticas. Foram também eventos que foram mais comuns em anos da Lua. E portanto, em anos setenários da Lua, resumindo, temas que se podem também voltar a repetir em 2019: surgir de grandes artistas, discursos pró-democráticos e de paz, mais visibilidade da mulher, temas de família e casamento ou bebés, fome, eventos naturais desafiantes. Destaques, de alguma forma, mais para os países africanos e para a China. Ou para a China. Contudo, podemos ter o ano lunar segundo o ciclo setenário, aquele que eu sigo e que me faz mais sentido, por volta a dizer, por isso é que eu não acho que será um ano de Marte, mas da Lua, e portanto mais do sagrado feminino do que do sagrado masculino, mas também é um ano lunar atendendo ao astro que faz ligação direta ao Sol, na entrada do Sol em Carneiro, devido à oposição de Sol-Lua. Então, houve já vários anos lunares neste âmbito, anos lunares do ponto de vista do ingresso do Sol em Áries, ou Carneiro, que tiveram também temas que combinam exatamente tal e qual com os eventos mencionados anteriormente. Ou seja, por técnicas diferentes chegamos à mesma conclusão. Neste caso, o que aconteceu nestes anos da Lua, segundo o ingresso do Sol da primavera, foram os seguintes eventos: um grande casamento, maior, mais mediático do século XX, de Lady Diana e Príncipe Carlos, um grande evento mediático televisivo, Big Brother, o fim da Guerra Mundial, paz na Angola, surgimento dos Beatles, surgimento como Primeiro-Ministro de Margaret Thatcher, surgimento já agora do Viagra e da pílula contraceptiva, que foi algo também muito importante para a sexualidade das mulheres e da população em geral, a eleição de Mandela, o movimento Me Too, a Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos de 1964 nos Estados Unidos. Portanto, tudo eventos muito marcantes, e que a eleição de Malala como Nobel da Paz, portanto, tudo eventos que reforçam totalmente a simbologia que tradicionalmente se associava à Lua como ligado ao povo e às mulheres e aos artistas. Então, é um ano para o povo, sem dúvida, se manifestar, seja em eleições, seja em artes, seja na política, seja em manifestações. Sendo que é uma lua de terra, e a terra está mais associada a povos morenos, como eu referi. Portanto, podem ser mais o povo ou as mulheres árabes ou indianas, ou de origem mais do Médio Oriente, por exemplo, ou até mesmo do Brasil, que são povos também mais morenos, ou da América do Sul.
Então, o que é que já se espera, independentemente da astrologia, para 2019? Que se tome uma decisão em relação ao Brexit, atendendo a que há muita força da Lua, é possível que se adie ou que se faça novo referendo. Eleições na Indonésia, o imperador Akihito vai abdicar do trono no Japão, eleições europeias, alguns eventos desportivos também interessantes, eleições na Índia, eleições em Israel, eleições em Portugal, várias, e o que é que se passará com Donald Trump, atendendo ao seu perfil mais temperamental. Para Portugal, os acontecimentos que se esperam são sobretudo as eleições. Portanto, então é interessante como é que no ano da Lua, por acaso, calha tantas eleições de uma só vez. E outros eventos parecidos com o que já aconteceram em 2018. É normal que haja mais manifestação, mais debate político, ou mais personalidades a quererem, no fundo, dar opinião em relação ao andamento da economia e da política nacionais. E pergunto eu, para quem está a ouvir, já agora, quais é que são os teus planos, objetivos para o novo ano em termos individuais? O que é que pretendes fazer? O que é que pretendes realizar? Atendendo a que há uma força grande de Saturno em Capricórnio, a pedir disciplina, Júpiter em Sagitário, a pedir expansividade e viagem, ou seja, para te abrir para novos horizontes, mas ao mesmo tempo uma forte influência da Lua, a pedir-te que tu te manifestes e que cuides também da família e que saibas criar algo novo. Então as grandes conclusões, e olhando agora para o plano individual, que normalmente é aquele plano que a maioria das pessoas mais gosta de ouvir, o que é proposto? Que cada pessoa consiga aprender a gerir o tempo, a ser mais otimizado na sua gestão de tarefa, a ser organizado, a planear e decidir com rapidez, pensar menos e fazer mais, ser mais ambicioso, empreendedor, ou seja, almejar voos mais altos, embora com realismo, viver com mais otimismo e abertura cultural e a outras pessoas e mais espiritualidade, saber gerir o dinheiro de outra forma ou fazer investimentos diferentes daqueles que já fez, atendendo à posição de Urano em Touro. Para além disso, ser pragmático, ter atenção às legalidades, ser diferente no trabalho na relação com a matéria, ser mais estudioso, mais culto, voltar a aprender, a estudar e, tendo em conta que é um ano também com influência lunar, votar. Votar, criar, saber manifestar, ir à rua, valorizar as mulheres, a família, as crianças e defender a grande mãe terra, uma vez que é um ano de lua e elemento terra. Por graça apenas, uma vez que isto é muito pouco linear, eu diria que em termos de, vamos lá ver, tendências muito mesmo genéricas, a energia de Sagitário, ou das pessoas com muita energia de Sagitário, sejam sagitarianos ou pessoas com ascendente de Sagitário, está obviamente mais favorecida pelo trânsito de Júpiter em Sagitário, é um trânsito de um planeta considerado mais benéfico ou abençoado, que facilita o caminho. No entanto, uma coisa é facilitar e dar oportunidade, outra coisa é concretizar. Então, pode ficar apenas nesse plano se a pessoa não tiver coragem para lançar-se de facto para uma nova aventura na sua vida. Leão não está mal de todo, mas depende se é do início meio ao fim, do início mais desafiados. Virgem também com alguma sorte atendendo aos trígonos de Saturno e de Urano, mas depende, se for um Virgem do meio do ano ainda com trânsitos de Neptuno, o que pode comportar algumas indecisões e confusão, e a mesma coisa se diz de Gêmeos, que também está bafejado, digamos assim, por uma oposição de Júpiter, o que também pode traduzir-se em mais expansividade e alegria, contudo, depende também do posicionamento do Sol e do ascendente Gêmeos. Signos de maior desafio, na minha opinião, ou com desafios de maior crescimento, Caranguejo pelas oposições de Plutão e Saturno, sobretudo nos graus 20 e poucos de Caranguejo, o que equivale a pessoas nascidas mais ou menos a 15 de julho, salvo erro, por aí. Balança, também pela mesma razão das quadraturas de Saturno e de Plutão, mas também na fase dos 20 e poucos de Balança. Mesma coisa para Carneiro, embora Carneiro mais facilitado pelo trígono de Júpiter, e Escorpião, digamos assim, sobretudo o início de Escorpião, os primeiros graus, mas 10 dias mais desafiados pela oposição de Urano em Touro, que significa decisões de maior ruptura e de maior liberdade. Os outros signos dependem, obviamente, muito da configuração plena do mapa astrológico. No plano nacional, o ingresso do Sol em Carneiro não me diz assim muito, a não ser uma continuidade e mais, digamos assim, um pouco mais de agitação social, sem dúvida, mas uma posição na mesma do Sol, governante da Casa 10, de alguma força, ou seja, do Governo, mas vamos ver, uma vez que
António Costa é caranguejo, que é precisamente um dos anos mais desafiados. Já o era em 2018, dependendo de onde ele próprio tem o sol. Um exemplo interessante foi o próprio Sporting, que tinha o sol a 8 graus a 9 graus de Capricórnio, e quando houve a oposição de Saturno, teve o sol a 8, 9 graus de Caranguejo, quando teve a oposição de Saturno, teve a grande crise de mudança de ataque da academia e de mudança de presidente, e de grande crise exatamente nesse processo. Portanto, os mapas dos clubes também funcionam, e o mapa dos políticos, obviamente, que também. Portanto, o que eu espero pelo argumento do Zodíaco de Portugal, um livro que escrevi em 2017, e também por estes andamentos dos planetas em geral, com continuação do crescimento do país enquanto destino cultural e turístico, foco de inovação, centralidade também devido ao fenómeno de Centeno, no ano de terra, que puxa mais pelas questões materiais, neste caso a organização da banca, afirmação crescente do país no plano mundial. Contudo, é normal, à semelhança do mundo, que haja mais manifestações ou greves. Muitas eleições, como é óbvio, mas à partida condições na mesma para que o Partido Socialista consiga sair bem. Mais valorização da ecologia, devido ao facto de ser uma lua em terra e lua em virgem no mapa mundial. Anos de mais debate, como é óbvio, neste caso nem seria preciso astrologia para dizer isto. Em termos de tendências globais mundiais, e sintetizando tudo, tendência para destaque de artistas e fenómenos populares, do papel da mulher, casamentos, famílias e bebés, sejam reais ou não, movimentos democráticos e eleições, destaque para países com muita população, em África e na Ásia, continuação da incerteza nos fenómenos naturais, mais atenção às fomes no mundo e à alimentação em geral, greves e manifestações. Por ser ano com terra dominante, destaque para o quê? Comércio, mercados financeiros e banca, maior tendência de crise no primeiro trimestre, ou seja, até março de 2019. Mudanças também nos sistemas monetários e na relação com o dinheiro, através das fintech, relação com a terra, alimentação, saúde pública, medicina, temas na ordem do dia, atendendo à terra dominante. Inovações tecnológicas também, como é óbvio. Pelo argumento do ingresso de Saturno em Capricórnio, ou seja, tendências também já até 2020, temperaturas extremas, clivagens dos muros, Brexit e Estados Unidos, mas com consequências muito difíceis para os próprios países, em termos financeiros e de crises internas, continuação de perigos de fogos, tal como aconteceu no incêndio da Califórnia, e desafio da reforma bancária e do euro. Pelo trânsito de Júpiter em Sagitário, tensões políticas e manifestações por direitos do trabalho, como aconteceu com os coletes amarelos, mais polarização entre esquerda e direita, manifestações pelas igualdades e pelo clima, mais imigrações e, como eu disse, tensão financeira e provavelmente mais no primeiro trimestre, embora até maio, pela aproximação da conjunção de Saturno a Plutão, isso seja altamente plausível. E portanto, o meu último desejo para todos os que estão a ouvir este vídeo é, francamente, que respeitem a vossa lua, os vossos sentimentos, a vossa família, as mulheres, que saibam votar, manifestar também a vossa opinião pública com tudo o que está a passar na Terra, mas que também sejam críticos em relação às redes sociais e às fake news e não se deixem manipular também uma vez que várias eleições foram manipuladas informaticamente ou pelas notícias falsas, então que tenham também algum critério em todas as informações e que participem ativamente, que respeitem a terra, respeitem a mulher, o sagrado feminino, a família e as crianças também.